Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, vamos continuar então a leitura do livro de Mateus. Lembrando antes que não é para tirar a fé de maneira nenhuma no seu líder religioso, na tua denominação, e nem na maneira que eles ensinaram a vocês lerem os evangelhos, a Bíblia de uma maneira geral. Aqui eu estou expondo a minha maneira de ler, a minha maneira de interpretar, segundo a minha perspectiva. Tá certo? E através desta perspectiva, nós estamos vendo que em nenhum momento o Cristo está fazendo alusão aos seus ensinamentos com a religião dos hebreus, né? Ele dizia assim: olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, né? Vamos lá. Capítulo 13, verso 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse: Porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque àquele que tem se dará e terá em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que lhe tem será tirado. E por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumprem a profecias de e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Verso 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e os cure. Deixa eu parar um pouquinho aqui no verso 15. Se converter para onde, se os judeus já eram convertidos ao judaísmo? Compreende? Os judeus já tinham a religião deles. E o Cristo está dizendo o seguinte: olha, as parábolas são porque eles não vão ouvir mesmo. O coração deles é duro, porque eles ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Do quê? O que é que o Cristo está tentando passar para eles? Que esta coisa da religião, isso não leva a lugar nenhum. A religião, quanto mais religioso dentro desse sistema que existe aí, mais distante do Criador nós estamos. É isso que o Cristo está tentando passar para os hebreus ali. Continuando, verso 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Parar mais um minuto aqui. Eu cansei de ver líderes religiosos, eu cansei de ver pessoas pregando em púlpitos, não só no adventismo, mas em outras denominações também, arrastando essas parábolas que nós vamos ler aqui, que o Cristo começou a dizer, para dentro dos templos, querendo dizer que o joio é aquele crente rebelde, aquele crente herege, aquele que fica contestando, aquele que sai, né? E o trigo é o crente que fica lá feito um cordeirinho, uma ovelhinha. Vamos ver se é isso mesmo que o Cristo está querendo dizer, tá certo? Vamos lá. O verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria.
mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, o outro 60 e o outro 30. Aí eu quero parar um pouquinho aqui. Veja que ele está fazendo uma parábola de que algumas pessoas iriam escutar a palavra. Quem é a palavra? É o próprio Cristo. A palavra não é a Bíblia, conforme te ensinaram dentro do seu sistema religioso. Em Apocalipse diz que a palavra é o nosso Cristo, certo? Então não deram ouvidos ao Cristo. Quem? Crentes? Haviam crentes? Do que ele estava falando aqui? Ele estava pregando para hebreus o que os hebreus já estavam cansados de saber? Não. Eles estavam pregando para os hebreus uma nova maneira de se portar mediante o Criador. Uma nova maneira entre aspas, porque é uma maneira já antiquíssima. A gente vai ver para frente aí nas leituras que essa maneira que o Cristo veio trazer de como nós devemos nos relacionar com o nosso próximo e com o Criador, isso não é novo. É novo para eles porque eles nunca ouviram, né? Vamos lá. Verso 24. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu, frutificou e apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem faz isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Essa parábola do joio e do trigo é em relação ao mundo. Pessoas que iriam saber como se comportar com o seu semelhante, com o Criador, e pessoas que não tem nada a ver com o templo, com crente, com seguidores de líderes religiosos. Você está conseguindo enxergar isso aí? No que nós estamos acabando de ver? Ou você está enxergando Cristo falando de uma maneira ampla, né, em relação às pessoas em geral, e não um grupo de pessoas que frequentam o templo a denominação B, certo? Vamos lá. Verso 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. O campo é o quê? É a igreja, é a denominação, a denominação adventista, presbiteriana, católica, congregacionalista, batista, testemunho de Jeová? Não, é o mundo. Então, pessoas, o campo somos todos nós. E a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Só lembrando aqui, tá? Quando a gente lê aqui a palavra diabo, é um conceito, não é um ser distinto, um ente, um ser pessoal, tá certo?
Lembrando que eu tenho lá no meu, aqui ou aí, dependendo de onde você estiver, uma série de vídeos que diz que o título é Verdades que Nunca Irão Lhe Contar. É algo assim. Seria bom você dar um pulo lá se você ainda não assistiu. São uma série de 26 vídeos. É extenso realmente, porque é um assunto que colocaram na tua cabeça que se você for mal, o diabo vai te pegar, vai te estraçalhar. Mas isso é uma grande mentira para te manter dentro do templo, igual o dízimo. Duas coisinhas bem sutis que o sistema religioso usa para te prender dentro do templo: o diabo e o dízimo. Vamos lá. Verso 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca as boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxaram para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, e os ruins, porém, lança fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus entre os justos. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendestes todas essas coisas? Disseram-lhes eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles. Sinagoga deles. Veja, toda vez que está se referindo a sinagogas, ele está dizendo deles. O que significa? O Cristo está falando assim: eu não tenho nada a ver com isso. Isso é coisa deles. Tá certo? Vamos lá. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, para a gente finalizar, quando eles estão perguntando: escuta, quem é esse? A gente sabe de onde ele veio. Sabemos que ele veio de lugar nenhum. É como se dissessem assim: quem é esse William? Ele não fez teologia, não tem mestrado, né? Ele não conhece, eu esqueci o nome da ciência que trata das coisas antigas, das escavações, as coisas todas, né? Enfim, quem é esse William que não tem teologia, não é pastor, não é nada? A sabedoria é dada a quem procura, a sabedoria verdadeira, que foi esse o meu compromisso quando me apresentaram à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que por coincidência é minha esposa hoje, né? E ela também está fora, né, desse sistema ruim, que só nos afasta realmente do nosso Criador, do nosso Salvador, né? Que a minha intenção era buscar a verdade bíblica, não verdade denominacional. E a Igreja Adventista sempre se abirrogou dizendo e promovendo que se houvesse outra denominação que pregasse mais ou melhor do que eles, as pessoas sairiam de lá e iriam para onde estão pregando melhor. E eu saí. E onde se prega melhor e mais verdadeiro? A própria Bíblia. Tá certo? Então, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs,
Deu para entender aqui que no capítulo 13, como todos os outros atrás, em nenhum momento o Cristo está fazendo um vínculo do seu ensinamento, da sua vida, com o sistema religioso da sua época. Correto? Tá certo? Espero que isso esteja ficando bem claro para você, como é para mim. Tá bom? Então vamos lá, por favor, dê um like, se inscreva no canal, acione o sino, compartilha, que isso é muito importante para nós. Tá bom? Um abraço e até o próximo capítulo.